Tem esse grande tabu, né, Karina, de que quanto mais se fala em suicídio, mais se incentiva o suicídio. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito, porque o problema não é falar, mas o como se falar, né? O que quando a gente fala de suicídio, é quase obrigatório, né? Se não obrigatório, a gente pensar que a gente precisa expor os principais sinais de alerta. A gente precisa fazer um trabalho psicoeducativo, de informação, levando orientação principalmente. Então, o problema não é falar, né? O problema é como se falar e qual o objetivo da gente falar sobre suicídio. Se for para exposição, errado. Se for para informação, super certo. Considero que a gente tem que fazer uma mudança paradigmática. Inclusive aqui no Brasil, a gente precisa sim acolher esse sofrimento que acontece, né, quando acontece um suicídio. E eu já falei um pouco por que eu acho tão importante falar sobre esse tema. Tem a ver com a minha história pessoal de uma ideação suicida na época que eu era adolescente, numa sensação muito forte de solidão, porque eu não conhecia nenhum outro adolescente que tinha pensado em se matar, nenhum outro adolescente que estava em depressão. Naquela época não existiam redes sociais. E a Karina me contou um pouco do interesse dela, como surgiu por esse tema, porque a sua mãe tentou se matar várias vezes. Sim. E aí você teve que lidar com equipes de saúde despreparadas quando você levava, ainda criança, a sua mãe ao hospital. E aí você me disse, eu chegava lá e eles diziam para minha mãe, da próxima vez faz direito, né? Porque a gente não aguenta mais a senhora aqui. Aquilo me chocou, porque muito provavelmente esse tipo de julgamento, né, de preconceito contra as pessoas que tentam se matar ainda existe. E você sabe disso melhor do que ninguém. Então, o grande trabalho da Karina como educadora e como criadora de uma pós-graduação em suicídio, suicidologia, é para criar um ambiente, uma consciência das pessoas que quem está tentando se matar não está brincando. Perdeu toda a esperança, perdeu a noção de que é potencial. Na verdade, o suicídio eu defini como a confirmação concreta do absurdo da falta de sentido. O ápice do processo de morrência. E o processo de morrência a gente viu que é um definhar existencial, né? Então a pessoa já começa a acreditar que só a morte resolveria o sofrimento dela. Aliás, um dos principais teóricos que eu estudo é o pai da suicidologia moderna, que se chama Edwin Shneidman. E é dele que existe um título de um livro chamado Suicide as a Psychache, que eu traduzi como um sofrimento existencial intenso. Ou seja, dá para a gente começar a entender que, como você acabou de falar, uma pessoa que se mata ou que tenta se matar, ela está pedindo por socorro e ela está comunicando o intenso sofrimento dela. Só que ela ainda encontrou outras formas de comunicar. E vai ser por meio desta situação e atitude drástica que ela vai... é como se ela acreditasse que ela vai finalizar um sofrimento.